A Bíblia Sagrada nos mostra que somente Jesus é o Salvador. Não existe nenhum outro mais. É por isso que nós estamos aqui, falando, ministrando, ensinando a palavra, e esta palavra está sendo ensinada, pregada em todo o globo terrestre, e ela chegou até você, chegou até as pessoas que estão nos ouvindo, e você tome uma decisão sábia por Jesus Cristo. A lei do Antigo Testamento ordenava a pena de morte para vários atos. Vamos ver alguns. Para adultério. Em Levíticos capítulo 20, versículo 10 está escrito: se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Então a lei do Velho Testamento estabeleceu pena de morte para aqueles que adulteravam. Tanto morria o homem quanto a mulher. Os dois eram apedrejados. Também havia uma previsão de pena de morte para a moça que perdesse a sua virgindade. Também para casos de prostituição, de adultério, de fornicação e de estupro. Está escrito em Deuteronômio, no capítulo 22, versículos 20 até o versículo 25. Porém, se isto for verdade, que se não achou na moça a virgindade, então a levarão à porta da casa de seu pai, e os homens da sua cidade a apedrejarão até que morra, pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim, eliminarás o mal do meio de ti. Se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim, eliminarás o mal de Israel. Se houver moça virgem desposada e um homem a achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis até que morram. A moça, porque não gritou na cidade, e o homem, porque humilhou a mulher do seu próximo. Assim, eliminarás o mal do meio de ti. Porém, se algum homem no campo achar moça desposada e a forçar e se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela. Veja que Deus estabeleceu aqui a pena de morte para esses casos, né? A perda da virgindade, a prostituição, adultério, fornicação e ao estupro também. Diz a Bíblia que no Velho Testamento isso constituía já malignidade, e essa malignidade precisaria ser tirada do meio do povo. Veja que Davi, ele cometeu adultério e também homicídio, e mesmo assim Deus não exigiu que a sua vida fosse tirada. Então, amados, há casos em que Deus, usando da sua misericórdia, livra o pecador da morte, perdoando a transgressão. Há casos. Isso não é para todas as situações. Veja que em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1 a 5, está escrito: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa.
a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Olha o que Davi fez. A posição de Davi era na guerra, ele tinha que estar na guerra, mas ficou no palácio, estava fora da posição. Veio a tentação, portanto, e ele cometeu esse ato reprovável diante de Deus, né? Veja o que acontece em 2 Samuel, capítulo 11, versículos 14 a 17. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe a mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja e deixa-o sozinho, para que seja ferido e morra. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Veja o que Davi fez, né? Através das próprias mãos de Urias, ele estava levando a sua sentença de morte. Porque depois que Davi fez a besteira lá com Batseba, ele mandou chamar o marido dela, né, Urias, e quis consertar, mandando Urias descansar, se deitar com a sua mulher e tal. E Urias não aceitou, porque a Arca da Aliança estava nas mãos dos filisteus e o coração dele estava na guerra. E assim Davi tramou a morte do próprio Urias, né, do marido de Batseba. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Olha a misericórdia de Deus sendo estabelecida. Porque pela atitude de adultério que ele cometeu, pela lei de Moisés, ele deveria ser apedrejado, ainda que fosse rei. Ele pecou. Mas Deus levantou o profeta Natã e disse: ó, Deus te perdoou e disse que ele não vai te matar, você não vai morrer. O que se estabelece, que nós dissemos anteriormente, é que em alguns casos muito específicos, Deus estabelece na sua misericórdia, livra da morte aquele que realmente cometeu o pecado. Há também na Bíblia pena de morte para caso de homossexualismo. Levítico capítulo 20, versículo 13, está escrito: se também um homem se deitar com outro homem como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável, serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. É contra a natureza divina, é contra a natureza humana o relacionamento sexual entre dois homens, entre duas mulheres. Isto é abominação e afronta contra o Criador, é o que diz a palavra do Senhor. No Velho Testamento, os dois seriam apedrejados, eram apedrejados. Realizar relação sexual com animais, isto é bestialidade, né? O homem ou a mulher que realiza relação sexual com animal está praticando atrocidades diante do Senhor. Em Êxodo, no capítulo 22, versículo 19, está escrito: quem tiver coito com animal será morto. Estamos, amados, falando sobre a pena capital, sobre a pena de morte, alguns exemplos que Deus estabeleceu no Velho Testamento. Por aqui nós paramos e na próxima aula nós daremos sequência a esse assunto de grande importância, grande conhecimento para as nossas vidas. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra que nos esclarece e nos ensina acerca de todas as coisas. Ela fala de nós, fala sobre os nossos desafios e também como nós temos vitória sobre aquilo que são os nossos desafios. Eu declaro a Tua bênção sobre todos esses que estão nos ouvindo, que o Senhor continue dando a eles, ó Deus, coração íntegro, coração santo, sadio, perseverança, firmeza de propósito, para que todos nós possamos continuar aprendendo a Tua palavra e assim o Teu nome seja glorificado. Eu te peço que o Senhor esteja guardando, abençoando essas vidas, os seus familiares, os seus projetos, o seu trabalho,
e que em tudo o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus oramos agradecidos. Amém.